Ele não era um piloto de caça treinado para o combate aéreo. Era um professor de história que, em tempos de paz, ensinava sobre a Roma antiga e treinava o time de futebol da escola. Mas naquela manhã de 20 de setembro de 1944, perto de Harricourt, na França, o major Charles Carpenter se preparava para uma missão que parecia um completo suicídio. Sua arma não era um caça-veloz, mas um L-4 Grasshopper, um avião de observação frágil, coberto de tecido, que voava a lentos 135 km por hora. Uma aeronave projetada para observar, não para lutar. Mas Carpenter havia transformado a sua. Em cada suporte da asa, ele havia instalado 3 bazucas, totalizando 6 foguetes anti-tanque. Ele havia apelidado sua criação de Rosie the Rocketer. À sua frente, avançando em direção às linhas americanas, estava o maior contra-ataque blindado alemão na França, desde o dia D. 262 tanques e veículos de assalto, uma parede de aço e poder de fogo projetada para esmagar tudo em seu caminho. A missão oficial de Carpenter era simples: subir, observar as posições inimigas e relatar para a da artilharia. Mas ele sabia que observar não era o suficiente. Observar era assistir seus companheiros morrerem. Naquela manhã, ele não iria apenas testemunhar a história, ele estava prestes a reescrevê-la. Para entender a genialidade desesperada de Charles Carpenter, é preciso primeiro entender o problema que ninguém conseguia resolver. Em quase todas as frentes, a artilharia americana era a rainha do campo de batalha. Sua força não vinha apenas do poder de seus canhões, mas da velocidade de sua resposta, uma velocidade possibilitada por um sistema quase perfeito. No centro desse sistema estava o L-4 Grasshopper. Esses pequenos aviões eram os olhos onipresentes do exército. Voando alto sobre as linhas inimigas, seus pilotos, que eram oficiais de artilharia treinados para voar, podiam ver tudo. Um movimento de tropas, o clarão de um canhão inimigo, uma concentração de veículos. Com um rádio, eles transmitiam as coordenadas diretamente para as baterias de artilharia. O resultado era devastador. Em média, levava apenas 3 minutos desde o momento em que um piloto de L-4 avistava um alvo até os primeiros projéteis americanos começarem a cair sobre ele. Em comparação, a artilharia alemã, dependendo de observadores em terra e de comunicações mais lentas, precisava de 10 a 15 minutos. Essa diferença de tempo não era apenas uma vantagem tática, era a diferença entre a vida e a morte. Mas no inferno de aço da França, essa rainha encontrou um inimigo que ela não conseguia derrotar: os tanques pesados alemães, o Panther e o temido Tiger. Essas bestas de metal superavam os tanques americanos, Sherman, em quase todos os aspectos. Sua blindagem era mais espessa e seu canhão tinha um alcance muito maior. Um Tiger podia destruir um Sherman a uma distância segura, onde os projéteis do Sherman ricocheteavam inofensivamente em sua couraça. Para os pilotos de L-4 como Carpenter, a situação era uma fonte de frustração insuportável. A cena se repetia todos os dias, com uma regularidade doentia. Lá estava ele, um Panther, perfeitamente visível a 1.500 pés de altitude, movendo-se para uma posição de tiro. O piloto pegava o rádio, sua voz calma e profissional, enquanto transmitia as coordenadas. A missão de fogo era recebida, e os canhões americanos se preparavam para disparar. Mas esses 3 minutos, que eram uma eternidade para a infantaria inimiga, eram tempo de sobra para um comandante de tanque alemão experiente. O comandante do Panther sabia que ser visto por um L-4 era uma sentença de morte. Então ele não esperava. Ele disparava contra um Sherman, recuava para trás de uma colina ou entrava em um bosque. Quando os projéteis americanos finalmente chegavam, chovendo sobre a posição, o tanque alemão já não estava mais lá. Ele havia se movido, pronto para atacar de um novo ângulo, enquanto os destroços em chamas de outro tanque americano marcavam o local de seu último ataque. O que adiantava ter os melhores olhos do mundo se suas mãos eram lentas demais para agir? Era uma falha fatal no sistema, uma lacuna tática que estava sendo paga com o sangue de tripulações de tanques americanas. A solução óbvia era levar a arma até o alvo, eliminar o tempo de espera.
mas isso significava transformar um avião de observação em uma plataforma de ataque. E para fazer isso, o piloto não poderia mais ficar a uma altitude segura. Ele teria que mergulhar no meio do fogo inimigo, apontando o nariz de sua frágil aeronave para os veículos mais bem defendidos do campo de batalha. O problema não era apenas como colocar armas em um avião de tecido. O verdadeiro problema era sobreviver depois. Subir aos céus em um L-4 Grasshopper era se oferecer como a presa mais lenta e visível do campo de batalha. Imagine voar em uma batalha dentro de uma estrutura que poderia ser rasgada por um canivete. A fuselagem era feita de tecido esticado sobre tubos de aço, e não havia uma única chapa de blindagem em todo o avião. Sua velocidade máxima era de 135 km por hora, o que o tornava um alvo quase estático para qualquer arma moderna. Para as tropas alemãs no chão, o surgimento de um L-4 no horizonte era o sinal para uma sinfonia de ódio. Cada soldado com um fuzil, cada ninho de metralhadora, cada artilheiro de canhão antiaéreo, todos paravam o que estavam fazendo e apontavam para cima. O céu ao redor do pequeno avião se enchia com o traçado das balas e as nuvens escuras das explosões. Os pilotos podiam ouvir o zumbido dos projéteis passando pelo tecido das asas e o baque surdo quando um deles atingia a estrutura metálica. Nos combates brutais da Normandia, a taxa de perdas foi terrível. Os pilotos aprenderam a sobreviver por instinto. Eles voavam em zigue-zague, mudavam de altitude constantemente, usavam qualquer nuvem como um santuário temporário, mas essas eram táticas para adiar o inevitável, não para vencer. A verdade fundamental permanecia. Eles eram observadores desarmados em uma zona de extermínio. A matemática era cruel e implacável. Se você ficasse no ar por tempo suficiente, exposto a fogo suficiente, a probabilidade de ser atingido se aproximava de 100%. Cedo ou tarde, uma bala encontraria o motor, um cabo de controle ou o próprio piloto. Qual você acha que é a linha que separa a coragem da loucura em uma situação como essa? Deixe sua opinião nos comentários. Histórias como esta merecem ser lembradas, e apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para garantir que elas nunca sejam esquecidas. Mas Charles Carpenter não era um homem que aceitava uma equação sem tentar resolvê-la. Ele via seus colegas caírem, via a frustração de não poder revidar. Ele estava cansado de ser a presa. Se ser um alvo era o problema, ele encontraria uma maneira de fazer o alvo revidar. A frustração no campo de batalha é um catalisador. Para Charles Carpenter, a visão diária de tanques americanos queimando se transformou em um problema que sua mente analítica de professor não podia ignorar. Se a artilharia era lenta demais, então a arma precisava estar com o observador. A solução precisava ser imediata, letal e, acima de tudo, possível com os recursos disponíveis em um campo de aviação na linha de frente. Ele não tinha acesso a bombas ou foguetes aéreos sofisticados, mas a infantaria tinha bazucas. A M1A1 era uma arma brutalmente simples, um tubo de metal de 60 milímetros de diâmetro que disparava um foguete de 1,5 kg. Sua ogiva de carga oca não explodia com força bruta. Ela usava um princípio de física para derreter um jato de metal superaquecido através da blindagem de um tanque. Era uma arma de curta distância, projetada para um soldado escondido em uma trincheira, não para ser disparada de um avião em movimento. Mas para Carpenter, era leve, disponível e letal. Com a ajuda dos mecânicos de sua unidade, ele transformou seu L-4 em uma oficina de campo. Não havia manuais para seguir ou ordens oficiais para autorizar o trabalho. Era pura engenhosidade nascida do desespero. Eles fabricaram suportes de metal simples, prendendo 3 tubos de bazuca em cada suporte de asa, como órgãos mortais. Carpenter, usando seu conhecimento de eletrônica básica, conectou os gatilhos de todas as 6 armas a um único interruptor na cabine. Com o apertar de um botão, ele poderia disparar uma saraivada de foguetes. Mas como você mira uma arma que está presa à asa de um avião que treme e balança sob o estresse do voo? A solução era tão primitiva quanto eficaz. O avião inteiro se tornaria a mira. Para atingir um alvo, Carpenter teria que apontar o nariz do L-4 diretamente para ele, como se fosse colidir.
Ele realizou voos de teste, sentindo como o peso extra dos quase 50 quilos de armas e foguetes tornava a aeronave lenta e pesada nos controles. Ele praticou mergulhos rasos, calculando o ângulo e a velocidade necessários para que os foguetes tivessem alguma chance de atingir o alvo. A precisão de um único foguete era quase nula. Mas Carpenter não estava apostando em um único tiro. Ele estava apostando na probabilidade. Disparando 6 foguetes de uma só vez, ele não estava criando um tiro de rifle, mas uma explosão de espingarda. Em meio à fumaça e ao caos, ele só precisava que apenas um foguete para encontrar seu caminho até o aço de um tanque alemão. Ele pintou um nome na fuselagem do avião: Rosie the Rocketer, uma homenagem à engenhosidade e à determinação que estavam transformando a América em um arsenal. A teoria estava completa. A máquina estava pronta. Mas a prova real não seria em um campo de treinamento seguro. Seria no meio do inferno, contra a maior concentração de poder blindado alemão que a França já tinha visto. A Batalha de Aracourt foi um dos maiores confrontos de tanques da Frente Ocidental. Um furacão de aço onde mais de 260 veículos blindados alemães tentaram romper as linhas da 4ª Divisão Blindada americana. Foi neste cenário de caos e destruição que a oportunidade de Charles Carpenter finalmente chegou. Na manhã de 20 de setembro, o céu estava perfeitamente claro. Da sua posição a 1.500 pés de altitude, Carpenter tinha uma visão panorâmica do campo de batalha. Abaixo dele, ele viu o que procurava: uma coluna de tanques Panther, os predadores de 45 toneladas da Wehrmacht, movendo-se como uma serpente de aço através dos campos franceses. Eram máquinas de guerra quase perfeitas, com blindagem inclinada e um canhão de alta velocidade que aterrorizava as tripulações dos tanques Sherman. Ele escolheu seu alvo e empurrou o manche para a frente. O L-4, nunca projetado para um mergulho, protestou. O ruído do vento aumentou de um assobio para um grito enquanto ele alinhava a frágil aeronave com uma das máquinas mais mortais do mundo. O avião inteiro era sua mira. 300 metros. O Panther crescia em sua visão, tornando-se terrivelmente nítido. 200 metros. Ele já estava bem dentro do alcance das metralhadoras do tanque. Qualquer erro, qualquer hesitação, e o tecido de seu avião seria transformado em uma peneira. 150 metros. O alcance ideal para a bazuca. Agora ou nunca. Ele apertou o botão. Por um instante, o L-4 foi envolvido por uma nuvem de fumaça e fogo. 6 foguetes dispararam simultaneamente, suas trilhas brancas rasgando o ar. O avião saltou para cima, um solavanco violento causado pela perda repentina de peso e pelo recuo das armas. Carpenter puxou o manche, forçando o avião a subir, seu coração martelando contra as costelas. Ele olhou para trás. O tempo pareceu parar, e então ele viu. Um dos foguetes atingiu a torre do Panther. Houve um clarão inicial, seguido por uma bola de fogo laranja e preta que engoliu o tanque. A teoria havia se tornado uma realidade brutal. O conceito funcionou. Mas um tanque não era o suficiente. Carpenter retornou à base, pousando bruscamente na pista improvisada. Antes mesmo que o motor parasse, sua equipe de terra cercou o avião. Eles não estavam consertando um avião, estavam rearmando uma lenda. Em um frenesi de atividade coordenada, eles recarregaram os 6 tubos de bazuca, reabasteceram o avião e o enviaram de volta para a batalha. Carpenter voou múltiplas missões naquele dia, transformando-se em um ciclo implacável de destruição. Decolar, caçar, atacar, pousar, rearmar. Para as tripulações dos tanques alemães no chão, a realidade da guerra havia mudado em um instante. O céu, antes apenas um lugar de observadores inofensivos, agora continha um fantasma. Um caçador lento e silencioso que, sem aviso, cuspia fogo e morte. Eles não sabiam o que era, quem era ou de onde vinha. Eles só sabiam que agora precisavam temer não apenas os caças-bombardeiros, mas também as sombras. A Batalha de Aracourt durou 11 dias de combate blindado implacável. No final, foi uma catástrofe para os alemães. Dos 262 veículos blindados que iniciaram o ataque, 200 foram destruídos ou danificados.
A contraofensiva foi esmagada. Embora a vitória tenha sido um esforço combinado de tanques, artilharia e caças-bombardeiros, uma nova e estranha lenda emergiu dos relatórios pós-batalha: o avião de observação que caçava tanques. Ao longo da batalha, Charles Carpenter continuou suas missões mortais. Sua contagem oficial de vitórias subiu para 6 tanques confirmados. Esse número, por si só, já era notável. Mas o que o tornava lendário eram os alvos. Entre suas 6 vitórias estavam 2 tanques Tiger. O Tiger era o ápice da engenharia de tanques alemã, uma fortaleza móvel de 88 toneladas que nenhuma arma de tanque americana podia penetrar de forma confiável pela frente. E um professor de história, voando em um avião de tecido, havia destruído 2 deles com foguetes de infantaria. Pelos padrões aplicados aos comandantes de tanques, onde 5 vitórias qualificavam um soldado como um as, Carpenter havia se tornado um as dos tanques do ar. O impacto nas forças alemãs foi profundo e imediato. O medo do pequeno avião amarelo, como passaram a chamá-lo, tornou-se palpável. Antes, o L-4 era um incômodo que trazia a artilharia. Agora, ele próprio era uma arma. Comandantes alemães emitiram ordens cada vez mais rigorosas. Todo o movimento de blindados deveria cessar durante o dia. Avançar sob o sol era convidar à destruição, não apenas dos caças-bombardeiros, mas de um inimigo que eles mal conseguiam ver antes que fosse tarde demais. A ameaça era tão real e tão humilhante que o alto comando alemão tomou uma medida sem precedentes. Eles começaram a oferecer a Cruz de Ferro, uma das mais altas condecorações militares da Alemanha, e licenças especiais para qualquer piloto da Luftwaffe que conseguisse abater um L-4 Grasshopper. Pense nisso. A poderosa Luftwaffe, que um dia dominou os céus da Europa, estava agora sendo incentivada com prêmios para destruir o equivalente aéreo de um trator agrícola. Era um testamento silencioso da eficácia aterrorizante que Carpenter e outros como ele haviam alcançado. A coragem e a engenhosidade desses pilotos pareciam não ter limites. Eles haviam transformado a fraqueza em força, a vulnerabilidade em uma arma. Mas a história mais inacreditável de um L-4 em combate, a ação que encapsularia perfeitamente o espírito audacioso desses homens, ainda estava por vir. E ela não envolveria bazucas, tanques ou artilharia. Envolveria uma perseguição desesperada, um inimigo no ar e a arma mais básica que um piloto carregava consigo. A guerra na Europa estava em seus últimos dias. Em 11 de abril de 1945, a Alemanha nazista estava em ruínas, mas ainda lutava. Naquele dia, o tenente Duane Francis e seu observador, tenente William Martin, voavam em uma missão de observação de rotina em seu L-4. O avião deles, apelidado de Miss Me, estava desarmado, ou quase. Como oficiais, ambos carregavam suas armas pessoais, pistolas. Colt modelo 1911, calibre 45. Armas projetadas para autodefesa a curta distância, não para combate aéreo. Voando a baixa altitude, eles avistaram um avião inimigo. Não era um caça, mas um Fieseler Storch, o equivalente alemão do L-4. Um avião de observação lento e manobrável, tão vulnerável quanto o deles. A tripulação alemã, aparentemente, não os viu. Em um momento de audácia pura, que beirava a insanidade, Francis tomou uma decisão que não estava em nenhum manual de treinamento. Ele decidiu atacar. Ele mergulhou com seu L-4, posicionando-se atrás e abaixo do Storch. A uma distância de meros 50 metros, Martin, no assento de trás, abriu a porta lateral, inclinou-se para fora do avião em pleno voo e começou a disparar sua pistola contra o inimigo. Francis, pilotando o avião com a mão esquerda, sacou sua própria Colt com a direita e também abriu fogo através da janela. O que se seguiu foi um dos combates aéreos mais bizarros da história. 2 das aeronaves mais lentas da guerra, presas em um duelo em baixa altitude, onde a arma principal não eram canhões ou metralhadoras, mas pistolas de mão. O piloto alemão, percebendo o ataque, tentou manobrar para escapar, mas o L-4 se manteve em sua cauda. Martin e Francis continuaram atirando, esvaziando seus pentes, recarregando no meio do caos e atirando novamente.
As balas de calibre 45 rasgaram o tecido do Storch. Eles viram os impactos no motor, que começou a soltar uma trilha de fumaça preta. O avião alemão, mortalmente ferido, tentou um pouso de emergência em um campo próximo. Mas era tarde demais. Uma das asas do Storch tocou o chão e o avião capotou violentamente, se desintegrando em uma pilha de destroços. Francis pousou seu L-4 no mesmo campo. Com as pistolas em punho, ele e Martin se aproximaram dos destroços e capturaram os 2 tripulantes alemães, abalados, mas ilesos. Foi a única vitória aérea confirmada por fogo de pistola em toda a Segunda Guerra Mundial. Uma ação que resume perfeitamente o espírito do programa L-4. Homens comuns, em máquinas simples, dispostos a fazer o impossível com as ferramentas que tinham em mãos. Essa audácia redefiniu os limites do que era possível. Mas e o homem que iniciou essa revolução? O que aconteceu com o professor que se tornou um caçador de tanques? Será que o destino permite que heróis como Charles Carpenter simplesmente voltem para casa? O Major Charles Carpenter sobreviveu à guerra. Ele retornou aos Estados Unidos no início de 1945, não como um herói celebrado, mas como um homem doente. Diagnosticado com doença de Hodgkin, um câncer linfático agressivo, os médicos lhe deram um prognóstico sombrio: 2 anos de vida, no máximo. Mas o mesmo homem que se recusou a aceitar as limitações de seu avião, também se recusou a aceitar as limitações de seu corpo. Ele viveu por mais 21 anos. Ele não buscou a fama, nem capitalizou seus feitos de guerra. Em vez disso, ele voltou para a vida que havia deixado para trás. Voltou a ser professor de história na Moline High School, em Illinois. Voltou a treinar o time de futebol, ensinando estratégia e disciplina a uma nova geração de jovens. Quando perguntado sobre a guerra, ele dizia simplesmente que havia pilotado aviões de observação. As bazucas, os tanques Tiger em chamas, a Rosie the Rocketer, essas histórias ele guardou para si. O homem que se tornou um dos destruidores de tanques mais eficazes do teatro europeu escolheu ser lembrado como professor e treinador. Sua aeronave, como a maioria dos milhares de L-4, provavelmente foi vendida como sucata ou excedente de guerra na Europa, seu nome e sua história perdidos no tempo. Mas o legado do programa que ela representava foi permanente. A insistência de homens como Carpenter em adaptar e inovar provou, de uma vez por todas, que as forças terrestres precisavam de sua própria aviação orgânica. Essa batalha, travada não apenas nos céus da França, mas também nos corredores do Pentágono contra a burocracia da Força Aérea, foi vencida. O sucesso do L-4 estabeleceu as bases para a moderna aviação do Exército, influenciando diretamente o desenvolvimento e a doutrina dos helicópteros de ataque e observação que dominariam os campos de batalha futuros. O L-4 Grasshopper nunca teve o glamour de um caça P-51 Mustang ou a fama de uma fortaleza voadora B-17. Era um avião simples, barato e lento. Mas ao resolver o problema mais fundamental da artilharia, a necessidade de ver o inimigo, ele se tornou uma das armas mais transformadoras da Segunda Guerra Mundial. Histórias como a de Charles Carpenter nos lembram que os maiores heróis muitas vezes não são aqueles que buscam a glória, mas aqueles que, diante de um problema impossível, simplesmente se recusam a desistir. O que você acha que motiva uma pessoa comum a realizar feitos tão extraordinários? Sua perspectiva é importante, então deixe um comentário abaixo, mesmo que anonimamente. Se esta história ressoou com você, por favor, curta o vídeo e inscreva-se para se juntar à nossa comunidade de exploradores da história. Hoje, quando vemos um desses pequenos aviões amarelos em um museu, podemos ver apenas uma relíquia charmosa. Mas para os soldados que lutaram no chão, ele era o som da esperança e o prenúncio da destruição do inimigo. A prova viva de que a engenhosidade humana, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, pode mudar o mundo.